Bom, então, dando sequência à programação do workshop, nós vamos ouvir agora a professora Solange. Primeiro, um bom dia a todos aí que estão presentes aqui na sala. Então, nós vamos ouvir agora a professora Solange, e a professora Solange foi minha professora aqui do Instituto de Física durante mestrado e doutorado, como também acho que da maioria dos alunos e professores aqui. Ela é professora titular aqui no Instituto de Física, fez o doutorado em Londres, fez um pós-doutorado no Instituto de Ótica, na Universidade de Rochester, também na Unicamp, no Inmetro. Ela trabalha com o estudo de propagação da luz parcialmente coerente e no estudo de vários aspectos da interação da luz com a matéria, usando teorias clássicas e quânticas e também com nanomateriais. Mais recentemente, a professora Solange tem se dedicado à propagação da luz através de estruturas complexas com simetria PT e também outros sistemas complexos sem a simetria PT. E como ponto também a destacar, a professora Solange participa do movimento das mulheres em física já há bastante tempo, com o objetivo de diversificar esse ambiente científico, né, e incluir a participação das mulheres. Então, é uma honra e um prazer ouvir a professora Solange hoje, e eu passo a palavra a ela, para que a gente aproveite esses momentos agora. Professor Solange, a palavra está com você. Muito obrigada, Samuel, pelas palavras gentis, enchendo a minha bola, e agradeço também aos organizadores por me dar a honra de falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Instituto. Eu vou carregar aqui a minha apresentação, né? Vocês me perdoem qualquer erro de... Eu boto culpa na velhice, tudo eu boto culpa na velhice, tá? Eu vou, então, carregar aqui o meu... Bom dia, é um prazer saber que vocês todos estão aqui para ouvir o que eu tenho a dizer, que eu acho que é muito interessante, que é abordagem estatística de problemas de ótica. E usando materiais não hermitianos. Tá? Muito bem. Então, o trabalho que eu vou apresentar são os efeitos de coerência em sistemas não hermitianos. Bom, o esquema vai ser, primeiro eu vou falar um pouquinho da simetria PT, da simetria PT em ótica, particularmente da abordagem estatística, que é a parte que eu acho mais importante de comunicar para vocês, e propriedades, então, de coerência de segundo grau. Depois eu vou falar um pouquinho só do espalhamento de Born, só para lembrar vocês um pouquinho dessa história aqui do espalhamento de Born, que é o que a gente usa para resolver o espalhamento, né? E, no final, eu vou mostrar algumas aplicações e apresentar as conclusões, perspectivas, o que a gente pretende fazer no futuro. Bom, essa história de materiais não hermitianos, né, ela apareceu dentro do formalismo da teoria quântica. E é uma coisa que vocês aprendem desde o começo, né, é que se você tem um operador que é hermitiano, então os autovalores dele são reais. Acontece que o contrário não necessariamente é verdade, né? E a ideia é exatamente essa, que você agora tem materiais representados por hamiltonianas não hermitianas e que também tem uma parte do espectro real. Pode não ser todo o espectro, mas uma parte do espectro é real, né? Tem ainda muito estudo sobre isso, é uma coisa muito interessante também, né, porque você tem que se preocupar com a evolução temporal, que tem que ser unitária, tem que preservar a probabilidade, não é? E, no caso de sistemas não hermitianos, isso não é tão trivial. Mas não é aqui que eu quero parar, isso porque a gente vai usar só um pouquinho dessa história aqui do PT simétrico aqui no nosso problema. A parte melhor aqui é a parte estatística. Tem várias referências aqui, essas referências aqui são ótimas, porque mostram como é que começou e toda essa história, né?
Vamos entender um pouquinho rapidamente, né, o que significa uma hamiltoniana PT simétrica. Significa que ela é invariante sob as transformações simultâneas de paridade e simetria. E no tempo. O que significa isso, né? Paridade no tempo. Significa que paridade você faz uma reflexão espacial. Né? Na reflexão espacial, o x vai em menos x. O momento P vai em menos P. Né? No caso, reversão temporal agora. O time, né, é para simetria de reversão temporal. Então, você volta no tempo. O x continua sendo x. O P é que reverte no tempo. E todas as quantidades complexas passam para o seu complexo conjugado. Elas passam ao seu complexo conjugado. Então, numa hamiltoniana PT, né, você tem que x vai em menos x, o P vai em P, porque é menos P aqui, então é P, né, e o I vai em menos I, né? Desculpa aí. Tá certo aí, né, gente? Sim. Tá sim. Pensei que todo mundo tivesse ido embora. Jamais. Mas vamos lá. Então, veja, na equação de Schrödinger, né, quando você diz que um sistema é PT simétrico, né, porque esse potencial que aparece aqui, ele tem essa propriedade, né? Ele é simétrico sob a transformação de simetria simultânea, reflexão espacial e reversão temporal. Beleza, então vamos para frente. Isso aqui é só para mostrar para vocês que hamiltonianas triviais como essas aqui, você mostra que os níveis de energia são reais e são positivos. Né? Muito bem. Eu esqueci de dizer para vocês o seguinte, é uma nova classe de teorias complexas quânticas. Né? Essas coisas estão sendo estudadas e mais, não precisa ser necessariamente, hoje em dia a gente já sabe, não precisa ser necessariamente PT simétrico. Você tem outras hamiltonianas que não são PT simétricas e que também têm altos valores reais. Bom, isso cai muito bem na ótica, porque na ótica todos os sistemas têm perda, têm ganho. Então, isso é fundamental, né? E como tudo que acontece, né, aparece na mecânica quântica, né, com o elétron, a onda eletrônica e tal, e imediatamente a gente faz analogia ótica, e o mais interessante é que as experiências que são feitas, elas são feitas aqui na ótica, porque é mais fácil fazer. Você mostra os fenômenos muito mais facilmente usando ótica do que usando elétrons. Né? Muito bem. Na analogia aqui, né, o nosso potencial vai ser aqui, ó, o índice de refração. Né? E os autovalores vão ser as constantes de propagação, os Ks, né? Os modos, na verdade, são os modos. Então, continuando aqui a analogia, veja, essa aqui é a equação de Schrödinger, né, da mecânica quântica, e aqui a equação de onda paraxial, né, onde nesse lugar aqui a gente tem o índice de refração. Então, a gente vê aqui, né, que o índice de refração, ele agora tem uma parte imaginária. Tudo que todo mundo estuda só tem essa parte real. A gente vai botar aqui a parte imaginária, né? Quando você tiver menor do que zero, é ganho. Quando você tiver maior do que zero, isso aqui é perda. Né? E o seu índice de refração, né, tem que ter essa propriedade. Muito bem. De novo aqui, mostrando a analogia, né, que você faz aqui no sistema quântico, aqui no sistema óptico, né, e as experiências que foram feitas. Aqui tem vários gráficos, referências, né, quer dizer, tudo isso que eu estou falando não é da minha cabeça, eu botei esses papers aqui só para vocês verem que existe muita experiência usando e mostrando todas as propriedades de simetria, paridade temporal. Muito bem. Bom, o que me interessa agora é essa parte aqui, que é a abordagem estatística dos fenômenos em óptica. O que significa isso? Significa que o campo eletromagnético, né, o pessoal do laboratório sabe muito melhor do que a gente, que flutua, né, e o que você calcula ali, né, você vai calcular médias quando você faz experiência. Né? Qualquer fonte de luz, né, ela emite luz
com flutuações aleatórias na amplitude e na fase. Né? A gente pode ter, por exemplo, luz térmica, que você representa por uma estatística gaussiana, porque a luz é térmica, os eventos são independentes. Né? A luz do laser já é outra estatística poissoniana, é outra história, é outro tipo, porque já não é mais de partículas independentes, as probabilidades não são independentes, então não é gaussiana. E o campo eletromagnético estocástico a gente representa dessa maneira. Agora a gente vai ter um ensemble, né? Em particular, no problema que a gente vai estudar, vai ser um ensemble de ondas monocromáticas. E você escreve, por exemplo, o campo eletromagnético, no envelope do campo eletromagnético, como uma parte determinística, mais uma parte de flutuação. Então, a amplitude, ela flutua, né? E a fase também. Aqui é a flutuação. Muito bem, aqui é um artigo do Wolff, Emil Wolff, que era lá de Rochester, e que ele dava esse curso de ótica estatística, que era um curso muito interessante. E ele dizia isso, óticas, por que não estudar ótica em termos de quantidades observáveis? Né? Então, é que ele fala aqui, ó, em todas as experiências de ótica, todas as quantidades que são observáveis, elas são sempre uma média, né, de algumas funções quadráticas das componentes do campo. E, portanto, por que não formular, né, leis da ótica diretamente em termos dessas quantidades, ao invés do que nós normalmente fazemos, que é descrever em termos de campos vetoriais que você não mede. Né? Então, essa que é a ideia da abordagem estatística. Normalmente ela é mais complicada, mas ela também é muito mais poderosa, ela dá muito mais informação. Se você quiser calcular um espectro teórico, você tem que fazer uma abordagem estatística, não tem como fazer isso se não tiver uma abordagem estatística. E em 2013, uma pena, mas o Emil Wolff já morreu, ele morreu há pouco tempo atrás, foi ano passado. Em 2013, ele já estava velhinho, quando eu fui para Rochester, ele já era velhinho. Né? Velhinho assim, eu acho que ele era da minha idade, quando eu fui para lá. Né? E isso já tem, uns 20 anos, 30 anos, nem sei mais. Mas ele continuou publicando, e ele publicou esse trabalho aqui muito bonito, em onde ele faz uma teoria, né, de coerência espacial, ele estuda, né, qualquer feixe, com qualquer tipo de coerência espacial, numa estrutura espacialmente periódica. Bom, baseado nesse trabalho, né, eu e o Paulo, né, bom, deixa eu continuar aqui, depois eu falo nosso objetivo final. Então, veja, nessa parte de ótica estatística, o que a gente precisa saber? A gente precisa, veja, o campo eletromagnético é uma distribuição, né? Ele não é uma função, ele é uma distribuição. Em sendo uma distribuição, eu quero saber qual é o primeiro momento, qual é o segundo momento, normalmente é isso que a gente calcula, né? Então, no caso aqui, quando você tem essa função, que é uma média no ensemble, né, de campos, amplitudes de campo eletromagnético, né? No tempo 1, no tempo 2 aqui, no ponto 1, no ponto 2. Isso aqui é conhecido como função de autocorrelação. Né? No nosso trabalho, normalmente é isso que você sempre começa, porque é muito mais difícil se não for estacionário, a gente está supondo que o campo eletromagnético é um campo estacionário, né? Um processo é representado por um processo estacionário. Né? O que significa, né, um processo estacionário? Significa que aqui tem um processo estacionário. Né? Se você notar, a média aqui, ó, ela é sempre a mesma, ela não muda. Nesse caso aqui, que não é estacionário, a média muda. Né? Então, é bem mais complicado aqui do que aqui. Aqui você pode pegar qualquer espaço de tempo aqui, né, desde que seja do mesmo tamanho, em qualquer região, eu vou ter as mesmas propriedades estatísticas. Então, a gente vai estudar processos estacionários e vamos estudar também no espaço da frequência, porque a gente vai resolver uma equação de onda, né, e para resolver a equação de onda, a gente passa para o espaço da frequência. Então, essa função aqui é conhecida como densidade espectral cruzada, né, e ela é a transformada de Fourier da função de autocorrelação, né? E aqui, então, você tem a densidade espectral em função da frequência.
Muito bem, a coerência parcial. Né? Então, a gente está supondo que a luz é um processo aleatório, estacionário, caracterizado pela função densidade espectral cruzada, né? Que mede o quê? Com as flutuações em pontos diferentes, R1 e R2, como elas se correlacionam. Né? Se você calcular essa mesma função agora, segundo momento da distribuição, aqui é o primeiro momento da distribuição, quando você fizer R1 igual a R2, né, então você tem o que a gente chama de função de densidade espectral. São as únicas quantidades que a gente vai calcular aqui para mostrar nossos resultados. Né? E a outra quantidade importante, que envolve também, que no fundo é derivada dessas, é o grau de espectral de coerência, que no fundo é a densidade espectral cruzada normalizada. Então, são essas as funções que a gente vai ter que lidar. Agora, como é que nós vamos atacar o problema? Usando o espalhamento na aproximação de Born. Ou seja, a gente vai supor, né, que a gente tem um campo incidente, aqui você vai ter um centro espalhador, né, e você vai detectar lá longe, aquela história lá do espalhamento, a gente conhece o que está lá no infinito, conhece o que está lá longe, né, e não sabe o que acontece aqui. Então, exatamente isso, prestem atenção assim, na direção de incidência, aqui é a direção espalhada, e aqui é o ângulo θ, né, isso aqui, o ângulo sólido, né, então você vem com o seu detetor aqui, né, e varre aqui a região, é assim que, né, são feitas as experiências de espalhamento. E aqui também só, porque vai aparecer lá na frente, para vocês verem que aqui é o vetor de onda incidente, vetor de onda espalhado, e aqui, né, é o vetor de onda transferido, né, no espalhamento. Ele estava aqui e foi para aquela direção lá. Beleza. Só para vocês também se lembrarem, que a gente vai usar ali, veja, quando a gente calcula, o que a gente calcula na aproximação de Born, o que é importante? É a amplitude de espalhamento. Né? E a amplitude de espalhamento, a gente aprende que na aproximação de Born, ela é a transformada de Fourier do potencial. Né? Nesse ponto K, que é aquele vetor que eu falei para vocês, que é a transferência de vetor de onda. Né? É o vetor de onda de espalhamento. Normalmente é importante para os experimentais, porque eles calculam também o módulo ao quadrado aqui e descobrem a seção de choque transversal. Mas a gente vai ficar aqui na amplitude de espalhamento. Muito bem. Então, veja, a gente usando a aproximação de Born, a gente chega à conclusão que a densidade, né, cruzada, né, ela é dada por essa expressão aqui. Onde esse F que vocês estão vendo aqui, na verdade, é o índice de refração. Né? E aqui são as funções de Green, que são soluções lá do problema de espalhamento. Né? Lembrando ainda, né, a gente vai definir aqui, ó, a nossa densidade espectral espalhada, né, que a gente vai representar por esse S, tá? E aqui é o S de espalhada e aqui é incidente. Então, notem que nós vamos calcular, né, a densidade espectral espalhada lá longe, e essa densidade espectral depende das propriedades, né, da onda incidente, né, que estão aqui, nesse pedaço aqui, e no grau no grau de correlação, né? E aqui é a matéria sendo representada pelo índice de refração. Então, você está vendo aqui a interação da luz com a matéria. Beleza, guardem aqui essa direção de espalhamento. Essa direção U é, no fundo, esse vetor aqui, S chapéu, tá? Que é essa direção aqui de espalhamento, né? Bom, já falei demais da base, agora eu vou falar o que a gente fez com isso. Né? A gente teve a ideia, que não sei por que ninguém nunca teve, eu acho que é porque quem faz coisas num campo não faz no outro, que é estudar as variações espectrais, né, de radiação que foi espalhada por uma luz parcialmente coerente, né, mas numa estrutura periódica que tenha, que seja não hermitiana, ou seja, uma estrutura PT simétrica, né? Que aí você vai ter ganho e vai ter perda. Muito bem.
Então, fizemos esse trabalho, né, seguindo tudo aquilo que eu falei para vocês. Aqui está a radiação espalhada, dependendo aqui da fonte, né, aqui o grau de correlação, e aqui, né, o índice de refração. Então, né, mostrando, vejam que veio lá de Born, que você calcula, né, a transformada de Fourier do potencial. Né? Muito bem. Aqui, veja, nesse trabalho em particular, a gente assume essa função potencial. Você pode assumir a função potencial que você quiser, e eu vou mostrar para vocês algumas diferentes que a gente fez, né? Mas é o tipo de coisa, trabalho geral, que você pode fazer, pode variar um monte de coisa, pode variar na parte estatística, pode variar na parte do meio. Então, tem um monte de trabalho para ser feito nisso, né? Então, veja, aqui é o potencial que vai ser unidimensional. É só isso que a gente está dizendo com essa função, né? E é uma função periódica com período A. Né? O delta aqui, vocês sabem que é a função de delta de Dirac. Muito bem. A gente supõe que o grau espectral, né, de coerência, ele tem essa forma gaussiana, com essa largura aqui, sigma 2, né, que no fundo é a coerência transversal, o alcance da coerência transversal, né, representando 2 pontos ali na seção reta do feixe. Bom, aí a gente escolhe um potencial PT simétrico, né, que foi o que a gente fez aqui. Então, a nossa função aqui, ó, V de x, ela é uma função periódica e ela é PT simétrica. Que é, na verdade, aquela função, ela é uma série de Fourier truncada, né, em que a gente pode completar aqui, se você usar a série inteira, você veja que esses cálculos são todos simples, são todos cálculos analíticos. Aí a gente vai vendo a física aqui no meio da história. Né, esse L aqui, né, é o tamanho da estrutura, que normalmente é grande. Né. Muito bem, mas vamos indo. No material descrito em 3, o que a gente vai fazer? A gente vai usar só aqueles primeiros termos, porque vocês veem a expressão analítica. Depois a gente pode complicar, botar mais coisa, mas no começo é bom você sempre fazer, né, uma expressão analítica que você pode voltar para cá e ficar analisando, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo. Né? E aqui, ó, a propriedade né, de coerência da onda incidente. E a gente vai supor, né, que isso aí é o nosso input, né, eu vou botar a fonte que eu quiser. Então, eu vou escolher uma fonte que tem esta expressão gaussiana. Pode ser outro tipo de fonte, eu posso botar uma fonte lorentziana, posso botar não é? É mais um lugar aí para a gente variar as coisas. E vocês são, muitos do departamento sabem muito de estatística, então seria uma coisa interessante, né? Trabalhar em ótica estatística. Então, veja, eu coloquei aqui alguns resultados, né, referente a este trabalho que eu acabei de mostrar para vocês, no meio periódico, que é uma generalização daquele trabalho que eu mostrei antes, do Wolff. Então, aqui a gente tem os 3 quadros. Isso aqui é o resultado do Wolff. Né? Veja que você tem aqui a frequência, e do lado de cá você tem o ângulo, né? O ângulo θ. É aquele ângulo que eu mostrei para vocês de espalhamento. Né? Então, veja, você tem aqui o quê? Um máximo, né, central, e 2 mínimos secundários. Né? É a simétrica aqui em torno desse eixo. Né? Então, você tem a mesma figura aqui e aqui. Isso o Wolff produziu lá no trabalho dele. Né? Aí, agora, a gente coloca um pouquinho de parte imaginária. E aí, é muito estranho, porque o mínimo aqui vai desaparecer, e esse mínimo aqui vai começar a ficar forte. A mesma coisa acontece com esse de cá, ó, né? O mínimo aqui, ó, vai desaparecer, esse aqui vai desaparecer, e esse aqui vai ficar mais forte. Né? E aí, se você aumenta mais ainda a parte imaginária, você vê que o efeito fica bem claro, bem nítido. Né? Então, apareceu aqui mais
dois máximos ao invés de um, e nenhum mínimo. Isso é no caso de alta coerência. Quando você vai para baixa coerência, mesma coisa daqui, aqui, só aqui a gente botou uma coerência bem menor. Mas você ainda vê o mesmo tipo de coisa, os dois máximos se formando, né? Isso é só para vocês verem aqui a diferença quando você tem baixa coerência e alta coerência, né? E aqui é só para mostrar quando você, aqui tem baixa coerência, tá? Mas a parte imaginária, ela é muito maior do que a parte real. Então, as coisas ficam realmente bem, você vê a influência, né, desse meio não hermitiano. O outro que a gente fez, mudou aqui, vamos mudar o potencial. A gente botou aqui, ó, um espalhador localizado. Um com ganho aqui e outro com perda, né? Usando essa função delta, né? E fizemos as mesmas coisas que a gente fez no outro, só mudar ali, né, o potencial. E aí a gente chega nessa expressão. Essa expressão aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa. Já é conhecida essa expressão, essa aqui é conhecida, e esse resultado também, que significa que o quê? Que quando esse comprimento de correlação, ele é muito maior do que a distância, ou seja, os espalhadores, eles estão a uma distância dentro do comprimento de correlação, né? Então, você vê interferência. Quando não estão, aí você não vê a interferência, né? Então, isso é importante. Importante estar ali dentro do comprimento de correlação, porque se não tiver, você nem vê interferência, né? É incoerente, pronto. Tá bom, aqui é um gráfico polar, esse é hermitiano, só para mostrar para vocês, para depois ver o que a parte não hermitiana faz. Então, notem que a diferença daqui para aqui, isso aqui, veja, é tudo o ângulo, né, o ângulo θ, né, aqui, ó, esse ângulo φ é 0, ou ele é menos π, né, e isso aqui varia a distância. Vejam que a distância, olha, é um AN, quer dizer, um Nπ sobre 2K. Então, quando N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5, N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5, N igual a 7. Notem que sempre dobra, né? Eu tenho N igual a 1, aqui tem 2, N igual a 3, aqui tem 6. Mas o curioso aqui é que não existe radiação espalhada nem na direção π sobre 2, nem na direção 3π sobre 2. Né? Muito bem, agora vamos ver quando a gente faz o não hermitiano. Então, veja, o preto é o hermitiano. O azul, você começa a aumentar a parte imaginária. E o vermelho, você aumenta mais ainda. Então, a gente vê que, para começar, agora existe radiação nessa direção, né? Essa parte não hermitiana, ela tende a mudar a direção, né? Esses para cá e esses para lá, né? Sempre simétrico aqui, né? Sempre para lá e sempre para cá. E ainda aparece esses valores aqui que antes não apareciam. Então, vocês veem que muda realmente, drasticamente, né? Do caso não hermitiano. Aqui é só para mostrar o seguinte, essa parte da linha sólida, a coerência é grande, né? Quando os dois espalhadores estão numa região em que tem alta coerência, e o pontilhado não, a coerência é baixa. Então, a gente nota também que a coerência tem um papel aqui, né? Porque ela inibe um pouco esse caráter direcional que é induzido pela parte não hermitiana. E o último, esse daqui, né, não foi feito, aqui não tem nada a ver com o espalhamento de Born, mas é muito fácil, porque isso aqui é apenas uma estrutura que é uma camada dupla, em que você tem ganho e perda, né? Aqui, o que a gente faz é aquelas coisas de mecânica quântica, né? Você tem uma onda incidente, uma onda refletida, uma onda transmitida, não é? E a gente define essas funções aqui, que são funções da matéria, né? Da interação ali, ó, a onda transmitida aqui, a onda refletida. Então, a transmissividade, a refletividade.
E a gente calcula aqui, ó, transmissividade e reflectividade. E aparecem umas coisas muito estranhas. Notem que aqui, ó, NI igual a zero, né? Então, aqui seria o hermitiano, não tem nada. Né? Quando você bota né, aumenta aqui o índice de refração, a parte complexa, né, aí você vê que aparece duas ressonâncias. E que o mais estranho disso é que, note que, quando o delta vai para infinito, você tem algo totalmente coerente. Então, quando você aumenta a coerência, ele vai desaparecendo. Isso é transmissão. A reflexão também acontece o mesmo tipo de coisa, só que é muito forte essa reflexão aqui. Bom, o meio que a gente botou agora tem ganho de alguma maneira, né? A interação lá do meio com a matéria causou uma reflexão bem, né, uma ressonância bem forte aqui. Bem. Só que a gente ficou grilado nesse... Que história é essa, né? Você aumenta, é uma coisa contra-intuitiva, você aumenta a correlação aí. Então, vamos entender isso melhorzinho? Para a gente entender melhor, né, a gente fez aqui, deixa eu só mostrar para vocês um pouco das contas, que é o seguinte, veja, aqui são as propriedades da fonte, né, a gaussiana aqui, ó, com essa largura, gaussiana aqui, dessa largura. Aqui é a transmissão e aqui a reflexão. Note que nesta integral aqui, você tem a parte da luz, que é as propriedades da luz, né, propriedade da fonte, o grau de correlação, tudo aqui dentro. E aqui é a parte da matéria, né? Então, é como se você tivesse o produto aqui. Então, vamos plotar esse produto e variar alguns valores para ver o que acontece. E aí a gente acha uma coisa bem interessante, que é o seguinte, veja, nesse caso aqui, veja, o azul tem a ver com a fonte, o vermelho tem a ver com o meio, né? Então, a gente vê que, nesse caso, o azul, ele se prolonga mais, ele vai até onde está lá a ressonância, né, do vermelho. E isso dá a ressonância que a gente está vendo ali, ó, na transmissividade. Né? Você está vendo que o preto é o produto e você vai integrar aí nesse produto. Né? Quando você tem esses valores que a gente colocou, veja, aqui, nessa expressão aqui, o delta é maior. Né? Então, você pensaria que você tem, não, mas você, porque depende também da fonte, depende da largura da fonte, depende do tamanho da fonte, não é só, não é? Você tem que ver a coisa mais a fundo. Então, você note que nesse caso aqui, né, a propriedade da fonte, ela acaba aqui, ó, ela não tem esse pedaço aqui que vai até Então, nesse caso aqui, você tem a ressonância, nesse caso aqui, não. Né? Então, bem interessante. Então, para terminar aqui, eu não tenho a menor ideia do tempo, mas eu vou só... Mais uns 5 minutinhos, professora, se a senhora quiser concluir a ideia. Tá, é só para acabar, é só para dizer, né, que esse padrão de fração muda em todos os casos, né? A gente viu a história do regime de baixa coerência, induzir ressonância, né? Isso aqui está danado, né, induzir ressonâncias induzidas, tá, é porque um induz, o outro, tá bom, esqueçam isso aqui, hein? Tá errado, pelo meio, dependendo do tamanho da fonte, então a gente tem que analisar as coisas de uma maneira mais profunda, né? A gente está vendo que as propriedades espectrais, elas dependem muito desse balanço ganho e perda. Então, você pode usar esse tipo de meio, né, para manipular as propriedades de correlação do campo espalhado. A gente também tem como perspectiva de investigar metamateriais, que são materiais de índice de refração negativo, que também sejam PT simétricos, e a gente quer estudar um gap que a gente já conhece há algum tempo, quando você tiver um material desse tipo, e impulsionar esse tópico que, para minha felicidade, do Paulo também, né, a gente foi convidado para botar um tópico numa revista, aqui são meus colaboradores, aqui é o Paulo, né, professor do departamento, meu companheiro maravilhoso, e aqui é o João Pedro, que está lá na Polônia, feliz da vida, morrendo de frio, e que participou desse último trabalho, né? E só para mostrar para vocês aqui, né, a gente lançou esse tópico há pouco tempo, ainda tem que trabalhar bastante, mas
lançamos esse tópico aqui, né, de efeitos de coerência em sistemas não hermitianos, na revista Frontiers in Photonics, na parte de Plasmonics, né, que é um assunto que a gente deu sorte porque a gente escolheu uma coisa que ninguém nunca fez nada. Em não fazendo nada, tudo que está mais fácil sobra para nós. Então, é uma área, assim, muito legal, que a gente usa pouco computador e analisa muito a física, porque você, quando tem resultados analíticos, né, é uma coisa, assim, muito interessante. Muito bem. Muito obrigada pela atenção de vocês, e por aqui eu fico. Agradecer a professora Solange. Muito obrigado, muito interessante a apresentação, e eu abro agora para os participantes, se alguém tiver alguma pergunta, ou algum comentário, alguma dúvida sobre a apresentação da professora Solange, fique à vontade. Vinícius? Obrigada, Sandy. Oi, Solange. Muito boa apresentação aí. Eu sou ignorante na área, vou fazer uma pergunta. Não sei se você comentou aí que o pessoal sintetizava, fazia fibras, essas coisas, mais usado na ótica. Do ponto de vista de síntese desses tipos de materiais que têm esse comportamento, como que é feito? É mudando o meio com índice de refração diferente? Que são os metamateriais, né, essencialmente, que o pessoal fabrica, que tem esse comportamento? Olha, Vinícius, quer dizer, hoje em dia, nego chama metamateriais qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu... Né? Por isso que eu até você não explica que a física usual é metamaterial, né? Você quer falar metamaterial, mas, quer dizer, em particular, metamaterial que eu estudo, normalmente é aquele material de índice de refração negativo, não é? Esses materiais agora, que a gente está chamando de não hermitiano, não estou nem mais chamando de PT simétrico, porque, inclusive, eu tenho alguns trabalhos também de não, como é que se diz, não hermitiano, até com o Fred, tem uns trabalhos interessantíssimos também, porque o Fred que trouxe esse tipo da história do PT simétrico, ele voltou de lá com essa conversa e tal, e eu e o Paulo aqui estudávamos ótica estatística, não é? Você é até um candidato para estudar também, que tu é o rei da estatística, não é? Então, imagina. E aí foi isso que me empolgou, porque eu me formei em mecânica estatística, né? E aí eu comecei a me empolgar com ótica, que eu achava mais interessante, mais aplicado, mais de você ver as coisas, de você, né? A gente fez um trabalho histórico aí no Instituto, que a gente foi olhar no livro o valor do parâmetro, eu fiquei emocionada, né, de você fazer um trabalho que tem lá, né, aplicação experimental, né? Então, mas veja, esses metamateriais de índice de refração negativo, eu até sabia como é que nego fazia, com ouro, com não sei o quê, na época eu até sabia. Esses PT simétrico, eu não tenho muita ideia de o que você pode fazer, não. Eu sei que eles fazem, né? Mas confesso a você que realmente os detalhes e como se faz, perda qualquer material tem, né? Perda é uma coisa que qualquer material tem. Agora, esses com perda e ganho, mas você também pode estudar perda, porque mesmo com perda você pode estudar. Então é interessante, por isso que na ótica também, a ótica sempre teve perda, né? Se você pensar bem, até teoricamente, você vai lá e bota lá uma parte imaginária, né, assim, a gente vai botando, né, a física vai botando, né, mas como que eles fazem esses materiais, PT simétrico, talvez o Paulo saiba mais do que eu, sabe, Paulo? Cadê ele? Oi. Só para contribuir, né? Em geral, quando eles fazem experimentos, eles dopam os materiais mesmo de elétricos, colocam nanopartículas ativas, ou qualquer material que esteja ativo, né? E usam pump para dar energia e passa a onda. Esse é o ganho que eles fazem em geral. Mas eles veem também esses comportamentos não hermitianos em sistemas que só tem perda. Eles fazem uma perda modulada. O material, ele puxa muita energia da onda aqui, mas aqui puxa menos, aqui puxa mais energia da onda. Então, eles modulam a perda e conseguem ver essas assimetrias presentes em sistemas não hermitianos. Então, tem várias coisas, mas para ganho, em geral, ele dopa o material mesmo com outros átomos, moléculas excitados. É isso aí.
eu hoje em dia fico abismada da quantidade técnica, de quantidade de coisa que essas pessoas fazem. Eu fico impressionado. Eu já até ouvi a expressão, você falar, você engenheirar o espaço eletromagnético. É muito interessante. Né? Aí você faz qualquer material que você queira. Agora, não me pergunte como faz, que eu não sei não. Ok, obrigado, Solange. Obrigado a você, obrigado, Paulo, por estar aqui até agora me ouvindo. Não é? O Samuel também está aí de castigo. Agora, os outros aqui, ó, eu não sei se eles estão aí, não. O Walter não ouvi dele. Vou passar a palavra. Estamos sim. Vou passar a palavra Olha, o Vanderlei, tem que aparecer. Se não aparecer, eu acho que vocês botaram aí só a fotinha, ó. Tereza, Terezinha, Nós Luan, temos a mão. Olha, como é bom ver vocês. Nós temos a mão levantada, o Luan. Você ter brecha, a Solange vai esculhambar o negócio, rapaz. Ô, professora Solange, o Luan tem uma pergunta, e depois o professor Marcelo Lira, e a gente encerra essa participação. Quem tiver outras dúvidas pode depois entrar em contato com a professora Solange. Luan, pode fazer a sua pergunta? Professora, parabéns pela apresentação, ótima como sempre, né? A senhora colocou como perspectiva no final do trabalho uns estudos sobre metamateriais PT simétricos que apresentam gap de energia. Eu vi recente que saiu um Physical Review Letters do Longhi, que ele estudava transições de fases topológicas em quase cristais com simetria PT. Essas fases topológicas geralmente apresentam essas fases de gap. A fase de gap que a senhora estava comentando, tem alguma relação com fases topológicas? Não, na verdade não. Na verdade não, Luan, mas isso daí é um assunto super quente atualmente, essas transições de fase topológica. No meu caso, não. No meu caso é porque a gente estudou durante muito tempo esse gap aí, que a gente descobriu e ficou estudando ele e aí fazendo um monte de coisa em torno dele, porque como foi a gente que começou, não é? A gente tinha um monte de coisa para fazer e um pouco a competição, porque a gente que entendia daquilo ali, né? Então, agora, eu tenho o meu colaborador, que é o Tiago, que é lá de materiais, e a gente está pensando em fazer essas coisas, de botar um metamaterial que seja não limitiano, é uma ideia que a gente está fazendo, mas está todo mundo fazendo tudo por aí, se você olhar, né? Tem, inclusive, agora, materiais cuja a função de elétrica, elas dependem não no espaço, elas dependem do tempo. Olha, o que tem é impressionante. Né? É muito legal. Obrigado, professora. Não sei como é que as pessoas se aposentam. Não entendo como é que as pessoas se aposentam. Com tanta coisa legal, sabe? Né? Eu vou ficar aqui na cadeira de balanço, assim, a perna. Professor Marcelo, Diga aí, Marcelo. Diga aí, meu velho. Tá desligado o microfone, Marcelo. Olha. Perdoe. Eu sou da geração da Solange também, de vez em quando a gente se atrapalha, né, com essas coisas. Atire a primeira pedra, Marcelo. Eu tenho só uma curiosidade, Solange, assim, os seus cálculos analíticos são muito dependentes da hipótese da série temporal ser estacionária, ou tem alguma brecha, por exemplo, de estudar um campo estocástico cuja variância seja modulada, não a média pode ficar constante, mas a variância ser modulada? Olha, Marcelo, é uma ideia. Agora, você foi no ponto crucial, que é uma coisa que eu sempre fiquei grilada. Ninguém estuda nada que não seja estacionário. Sei. Ninguém estuda. A única pessoa que estudou alguma coisa não estacionária, que eu saiba, fui eu, que fiz um trabalho com processo ciclo estacionário. Não era estacionário, ele era periódico. Sim. Sabe? Então, você chama de ciclo estacionário. Aí você faz duas médias. Uma, a média do ensemble, e a outra, a média temporal. Para assumir com um T ali, porque você tem aquela função ali que depende de T1 e T2. Aquilo ali, não vi, nunca... Perguntei, inclusive, ao Wolff. Eu perguntei ao Wolff. Na física estatística, o pessoal tem assim, muito interesse em estudar esses sistemas, né, estocásticos não estacionários,
E, assim, numericamente, tem vários métodos de você subtrair a parte não estacionária, né? Não sei se você lembra daquele termo que era de Trended Fluctuation Analysis. Que você faz uma análise da série temporal tentando subtrair né, as tendências. E uma das classes de séries não estacionárias que o pessoal tem muito interesse são as séries que a média é estacionária, mas a variância ela é periódica, por exemplo. Modulada. A variância que flutua no tempo. Tá. Interessante pra caramba, viu? Tá bom, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Só Se dar puder fazer isso, comentário, a gente posso? bota um PRL, viu? Oi, Paulo. Oi, Marcelo. No contexto da ótica, por exemplo, você quer descrever pulso de um laser, você não consegue com a teoria estatística de segunda ordem, porque também é tudo estacionário. Então, essa é uma linha que na ótica está engateando ainda. A descrição de pulsos estatísticos na ótica está no início do início do início. É algo que pouca gente fala realmente. Que é bem complicado, né? Você saiu da estacionariedade, lascou, cara. Aí, modelos e modelos e modelos. Mas é uma pergunta interessante. Porque a única coisa que seria não estacionária era pegar na variância do sinal, que a variância aparece lá no termo estocástico, na equação diferencial, né? Que essa variância fosse periódica. A variância do sinal estocástico ser periódica. Esse eu nunca ouvi, não. Nunca ouvi falar. Né? Eu. Ah, Interessante. Mas parece interessante. Tá joia. Valeu. Vou agradecer à professora Solange pela apresentação, a todos, a participação, as perguntas. Quem tiver mais alguma dúvida pode entrar em contato com a professora Solange depois.